Hoje é dia de dar prosseguimento à nossa saga pelo melhor do terror oitentista, e nessa lista eu separei para vocês os melhores filmes de terror de 1987, filmes de vampiros, de monstros, serial killers, tem de um pouco de tudo nesse ano tão bom para o cinema. Vamos lá. O Portão. Dois garotos descobrem um buraco no quintal de um deles e começam a investigar e acabam descobrindo que esse buraco é um portal para o inferno. Criaturas saem desse buraco e conforme o tempo passa eles se veem presos dentro dessa casa com outros personagens, com essas criaturas que estão saindo, que não param de sair desse buraco. Filme que tem uma pegada mais terror infanto-juvenil, né, por trazer dois garotos ali na faixa de 10, 11 anos, mas entrega efeitos especiais muito bons para a época, grandes ambientações dentro dessa casa. O filme vai estar contido quase que 100% nesse lugar e uma grande atmosfera, uma grande história em si. O Portão teve uma sequência também. Uma Noite Alucinante 2, a sequência tão esperada de Evil Dead, e a gente nem precisa falar sobre a trama porque o Evil Dead 2 é basicamente um remake do primeiro filme. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que o primeiro filme ele tem menos orçamento, então nesse segundo filme tudo que o Sam Raimi fez no primeiro aqui ele faz de forma melhor, de forma mais frenética, muito mais violência, muito mais gore. Dentro da franquia Evil Dead, esse aqui não, eu coloco o terceiro como meu favorito, mas para mim o segundo consegue superar ainda a atmosfera do primeiro filme, essa atmosfera de loucura. É um grande filme aí de 87, um clássico supremo, principalmente pela presença aí do Bruce Campbell, super à vontade já interpretando o nosso querido Ash. Os Anfitriões, um grupo de jovens está viajando, eles têm um problema, ficam presos nessa ilha e buscam refúgio com dois idosos ali, extremamente aprazíveis. Só que esses idosos escondem um grande segredo dentro de suas casas e é aí que o filme vai ganhar seus contornos mais macabros. Filme que se destaca mesmo por essa ambientação, né, no meio dessa ilha, com grandes paisagens a oferecer uma violência moderada, e tem como protagonista também a Yvonne De Carlo, atriz clássica lá das décadas de 40, 50, e que na década de 60 fez aquela série The Munsters, interpretou a Lily Munster, né? Uma série icônica, uma das minhas séries favoritas da década de 60, ao lado da família Addams, ao lado da Feiticeira, de Ginny é um Gênio, e ela traz aqui já em final de vida, né? Então é um ingrediente a mais para entregar ao fã de terror. Evil Town. Turistas são pegos quando estão passando por essa cidadezinha e são submetidos a experimentos dentro desse hospital. E toda a trama do filme é essa: turistas sendo capturados e indo parar nesse hospital aí de loucos. Esse filme é estranho porque ele traz o estilo de filmagem. Quando a gente está assistindo, a gente tem a impressão de estar assistindo algo no início da década de 70, né, no estilo cinematografia da câmera utilizada, e nos bastidores, né, nas curiosidades, eu fui investigar, e esse filme ele foi filmado em diferentes períodos de tempo. Ele começou sendo filmado no final da década de 70, foi gravado mais um pouquinho no início da década de 80 e terminado aí perto da sua data de lançamento. Então os produtores tiveram um grande esforço em lançar esse filme. O filme é bem obscuro dentro da década de 80, com uma grande atmosfera, boas cenas quentes também para quem gosta desse cinema mais característico, slasher com cenas quentes. É um slasher que se molda de uma forma um pouquinho distinta das opções mais tradicionais. Vale a pena conhecer. Acho que ele tem boas doses de plot twists, uma história bem envolvente. Duro de Prender, Prison, desculpem pelo título em português, ele existe, né? Parece que nós estamos falando de uma comédia, mas enfim, é um filme de prisão que vai ligar o passado ao presente com um assassinato de um prisioneiro do passado, e o espírito dele volta para buscar vingança. Só que a sua vingança, ao invés de ser somente contra os policiais, acaba sendo também contra os prisioneiros. Filme estranho porque ele traz uma atmosfera como se fosse uma espécie de inferno dentro dessa prisão. Isso é muito legal de se ver, e tem como protagonista o Viggo Mortensen, que iniciozinho de carreira, que teve o seu auge no final da década de 90, início dos anos 2000, uma das raras oportunidades de ver o ator dentro do gênero de terror. Ele que fez o Reflexo do Mal alguns anos depois, outro ótimo filme de terror. Então, filme de prisão, de terror, ainda é uma opção que a gente não pode deixar passar em branco.
Agora vamos deixar a nossa lista mais tranquila, uma comédia infanto-juvenil de terror, Deu a Louca nos Monstros, The Monster Squad, filme que passava muito na sessão da tarde aqui no Brasil, sobre os garotos que têm que enfrentar monstros que saem de suas tumbas, os monstros mais clássicos lá da Universal, Frankenstein, Drácula, tem múmias, lobisomens, tem monstros de tudo quanto é jeito, filme super divertido, e por entregar essa pegada mais infanto-juvenil, um terror descompromissado, aliado a essa figura do clássico, né, do terror clássico da década de 30, é uma combinação perfeita, um clássico aí da nossa infância, que mesmo depois de adulto continua me oferecendo o mesmo nível de entretenimento. O Monstro Canibal, um terror de histórias em quadrinhos, por um roteirista, né, um quadrinista da década de 50, ele morre por sua criação, a sua criação ganha vida e o mata, e depois, já na década de 80, essa criação tá guardada a 7 chaves, quando um grupo de artistas chega até a casa e acaba tirando esse grande monstro dos quadrinhos de sua tumba, e ele volta aí para aterrorizar essa galerinha nessa casa isolada no meio do nada. Então, como eu falei, por tratar essa temática de quadrinhos, ele tem todo um charme especial, ele lembra um pouquinho daquele I, Madman, uma das maiores pérolas da década de 80, que eu vou falar nas próximas listas, né, que I, Madman fala mais sobre livros, aqui é mais quadrinhos, e tem essa grande ambientação dentro dessa casa, apesar de ter essa possível limitação, né, ficar ali só dentro dessa casa, no porão, na casa, ele consegue passar, né, fugir disso com o roteiro assertivo, inteligente, bons diálogos e um grande monstro, um monstro realmente assustador. O Príncipe das Sombras, um grupo de pesquisadores se encontra dentro dessa igreja investigando um grande cilindro que pode guardar segredos aí de uma criatura milenar. E aí que nós vamos ganhar os fatos, os eventos da história. Filme dirigido pelo John Carpenter, e filmes dirigidos pelo John Carpenter na década de 80, que a gente sempre pode esperar são aqueles ingredientes característicos, trilha sonora, bons efeitos especiais práticos, né? Efeitos práticos memoráveis, uma boa história, tem essa ambientação dentro dessa igreja caindo aos pedaços, um grande número de atores extras, né, de figurantes, que dá todo um charme à proposta apocalíptica do tema. Um grande filme, eu falei dele recentemente no terror cósmico, e ele é um dos melhores dentro desse subgênero na década de 80. Shadow Woods, O Pesadelo, também conhecido por seu título original Blood Rage, são 2 irmãos gêmeos. Um deles comete um ato criminoso na sua infância, preso em uma instituição psiquiátrica. Então nós vamos voltar ao presente, na década de 80, quando esse garoto vai sair dessa instituição psiquiátrica e nesse pequeno lugar ali, nesse lugar isolado, no meio da floresta, crimes acontecem e tem todo esse envolvimento com esse garoto que está saindo dessa instituição, um slasher que era extremamente pouco conhecido. Com o passar do tempo foi ganhando popularidade, foi por aí que eu cheguei até ele pela primeira vez. Hoje em dia ele é conhecido como uma verdadeira pérola da década de 80, e eu concordo, é um slasher super competente, lembra muito Sexta-feira 13, na sua criação de atmosfera, de locações. A diferença é que aqui a gente não tem um assassino mascarado, no lugar do assassino mascarado a gente tem um suspense, né? Quem é o responsável por esses crimes, bons efeitos práticos, filme bem violento também, vale a pena conhecer. Bonecas Macabras, uma galera fica aí no meio dessa noite, fica presa nessa casa, esse casarão parece ser assombrado, velho pra caramba, com alguns residentes ali dentro, só que o pessoal que mora ali, eles têm bonecas, né? Eles são construtores de bonecas, e essas bonecas ganham vida durante a noite e vão causar destruição, um cenário de terror total para essas pessoas. Dentro dessa subtemática, né, de bonecos, dentro do cinema de terror, eu confesso que esse filme Dolls, né, em seu título original, é meu filme favorito. Supera Brinquedo Assassino, supera aquele Puppet Master, e isso se faz pela construção de atmosfera. É um filme do Stuart Gordon, né? Stuart Gordon é um mestre em conseguir trazer boas atmosferas para os seus filmes, seja de terror ou seja mesmo de drama, como a gente vê em Stuck, por exemplo, um filme dos anos 2000 que eu recomendo fortemente. Então ele sabe como construir
o medo no espectador sem precisar de muito, né? E dentro dessa casa, durante a noite, chuva pra caramba, e tem esses bonecos, a construção estética desses bonecos é impecável, dá muito medo realmente. É um clássico, pena que não teve sequências aí pra gente aproveitar. Descanse em pedaços. Uma mulher herda uma casa de sua tia que acabara de falecer, se muda com seu marido e encontra vizinhos nada comuns, nada ordinários. Dentro dessa vizinhança ela percebe que os vizinhos eram custeados por sua falecida tia, e é aí que a trama vai ficando cada vez mais macabra conforme nós vamos avançando com esses novos vizinhos. Quem são esses vizinhos? O que eles querem? Tem alguma coisa escondida dentro dessa casa? É um primeiro de três filmes que eu vou falar em sequência aqui sobre a temática ocultismo. E é um filme dirigido pelo diretor José Ramón Larraz. Provavelmente não é assim a pronúncia do nome dele. É um diretor de filmes B, de terror das décadas de 70 e 80, um dos maiores diretores de filmes B dentro do gênero, e um dos melhores filmes do diretor. Um filme muito bom mesmo, traz essa temática ocultismo de uma forma produtiva até os olhos do espectador, com uma grande ambientação, com uma grande atmosfera, com personagens verdadeiramente bizarros, e bons plot twists, aquelas reviravoltas que nos deixam realmente pensando na trama. Um grande filme, curto, né, como é tradicional de filmes B. Adoradores do Diabo. Um homem, após sua mulher falecer de forma trágica, começa a investigar um grupo de ocultistas que estão ligados meio ao voodoo, e conforme ele começa a investigar, coisas estranhas começam a acontecer em sua vida com pessoas próximas. É um psicólogo, psiquiatra, né, que se envolve aí nessa trama de enganação. É uma trama de enganação com essa pegada de ocultismo. Tem como protagonista o Martin Sheen, ator lendário de Hollywood, fez o papel mais emblemático de sua vida foi em Apocalipse Now, né, no filme do Coppola. E aqui um filme, uma surpresa, uma grande surpresa da década de 80, um filme que eu gostaria que fosse mais conhecido. Quando eu iniciei esse filme eu não esperava tanta coisa. É um filme que se mantém muito envolvente do primeiro minuto até o último, com essa história de ocultismo, de voodoo, traz um roteiro muito inteligente, com ótimas construções de personagens, principalmente dos vilões, cenas inesquecíveis. Assista, é um filme um pouco mais longo, né, do que o filme anterior, que é curtinho, mas que passa também voando aos nossos olhos. Mais ocultismo para a nossa lista. Coração Satânico. Um detetive particular em meio à década de 50 é contratado para achar uma pessoa desaparecida, só que conforme ele começa a pegar os pedaços dessa investigação, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Ele percebe que tanto a pessoa sumida, quanto indivíduos ao seu redor, e até mesmo o seu contratante, tem muitas coisas a esconder. É um filme que tem a direção do Alan Parker, uma grande direção, dos filmes mais atmosféricos dos anos 80, traz todo um clima quente para a nossa história, em cidades permeadas pela pobreza, né, se destaca até mesmo por isso, e tem como protagonistas o Mickey Rourke e o Robert De Niro. Caracterizando aí um personagem diferente dos quais nós estamos acostumados do ator dentro da década de 70, 80, 90, um clássico aí oitentista. O Escondido. Policiais começam a investigar ataques realizados por diferentes pessoas similares, mas que as pessoas não têm nenhuma ligação uma com a outra. Só que conforme a investigação vai prosseguindo, eles acabam percebendo que tem em mãos uma entidade alienígena que vai trocando de corpos conforme os dias vão passando. E aí que nós vamos ter uma grande caçada, filme super frenético do primeiro minuto até o último. Você deu play, ação atrás de ação, e tem como protagonista o nosso querido Kyle MacLachlan, que depois fez Twin Peaks com o David Lynch, aquela série emblemática, noventista. Filme incrível, pouco conhecido, uma pérola perdida que com o passar do tempo vai crescendo um pouquinho, e tem uma atmosfera muito parecida com aquele Viver e Morrer em Los Angeles, com Manhunter, que eu falei no vídeo nessa saga já dos anos 80, que aqui no Brasil ganhou o título de Caçador de Assassinos. Então é um filme que você vai dar play e você vai se apaixonar por cada cena. Striptease da Morte, Stripped to Kill, em seu título original. Uma policial resolve se infiltrar dentro de uma boate de striptease a fim de encontrar a verdadeira identidade de um serial killer que está aterrorizando as mulheres que trabalham no local. Para quem gosta de filmes quentes, esse daqui é uma das opções mais
perfeitas que você vai encontrar dentro da década de 80. E além das cenas quentes, ele entrega uma boa história de fato, entrega mortes bem elaboradas, um filme bem violento, até por se tratar de uma opção B, até mais para que mistura um pouquinho de terror, suspense, ação, tem grandes personagens e um final que vocês vão ficar pensando por dias, uma reviravolta assim, uma reviravolta que para filmes B não surpreende mesmo. Quando chega a escuridão, um filme de vampiros, é bom falar pouco dessa trama, né, para não dar nenhum spoiler, mas é um filme de vampiros diferentes que permeiam ali um deserto de uma cidade pequena. Filme que tem o Bill Paxton como protagonista, tem também o Lance Henriksen como um dos grandes personagens, um dos grandes vampiros do filme, e traz toda essa atmosfera diferente. É um filme de vampiros que trata a mitologia de uma forma curiosa, né, foge ao comum que há mesmo dentro dessa década de 80, um filme inesquecível dirigido pela Kathryn Bigelow, uma das maiores cineastas mulheres da história do cinema, fez aquele Caçadores de Emoção, fez aquele Guerra ao Terror, uma grande diretora de fato, e aqui é acho que é o único filme de terror mesmo dessa diretora. Hellraiser, Renascido do Inferno, a obra-prima suprema da carreira do cineasta e escritor Clive Barker, filme sobre demônios que voltam à Terra para infernizar pecadores, filme que, apesar de estar limitado a toda a trama acontece somente dentro dessa casa, o Clive Barker consegue fugir, consegue enganar um pouco a nossa percepção com muita violência, um dos filmes mais violentos, mais gráficos que eu vi dentro dessa década de 80, é uma violência que te incomoda mesmo, te deixa desconfortável. Poucas vezes eu me senti tão desconfortável vendo um filme de qualquer gênero, de terror, de drama, crime, suspense. E dentro da franquia Hellraiser, esse é o meu favorito, é o melhor. Eu não assisti a franquia inteira, assisti o primeiro, o segundo e o terceiro, assisti o remake também, que é um filme bem interessante, mas é uma saga de qualidade, pelo menos esses 3 filmes. Depois falam que a qualidade caiu um pouquinho, tô meio reticente em assistir, mas enfim, o Pinhead, né, o vilão principal, um dos vilões mais marcantes da nossa querida década de 80. Os Garotos Perdidos, The Lost Boys. Uma família se muda para uma cidade pequena, uma família composta por uma mãe e seus 2 filhos adolescentes. Só que essa cidadezinha é um verdadeiro covil de vampiros. É aí que a história vai ganhar seu charme, vai ficar interessante. É um filme dirigido pelo Joel Schumacher, lendário ator de Hollywood, fez dezenas de filmes incríveis entre todos os gêneros, fez filmes ruins também. Tem os 2 Coreys como protagonistas, Corey Feldman e Corey Haim. Tem o Kiefer Sutherland como um vilão, como esse vampiro inesquecível, o vampiro mais emblemático da década de 80, isso eu posso afirmar, e é um filme aí inesquecível para a memória do brasileiro que cresceu na década de 90, né, muito reprisado na sessão da tarde. Agora chegou a hora de falar sobre uma das maiores pérolas da década de 80, um dos meus filmes favoritos dessa década. Como que ninguém lembra desse filme, meu Deus? O Padrasto, Terry O'Quinn, um personagem de sua vida, interpretando esse homem que sonha em ter a família perfeita, sonha em ter uma mulher com filhos perfeitos. Ele se casa, tem esses filhos, só que quando a família não se adequa a seus padrões de qualidade, o que ele faz? Ele mata a família inteira. E depois, não satisfeito, ele procura de novo. É um cara realmente engajado na sua busca pela família perfeita. Só que quando a outra família também não alcança os padrões de qualidade, ele mata a família também. Terry O'Quinn, como eu falei, incrível interpretando esse homem. A nossa cena de abertura é uma das cenas mais potentes da história do cinema de terror. Tem o Padrasto teve 3 filmes, uma trilogia, e teve um remake. O remake eu não assisti ainda, tô para assistir. A trilogia, o primeiro e o segundo, ambos têm o Terry O'Quinn, ambos são incríveis. Assistiu o primeiro, assiste o segundo logo em sequência, ou dá uma semaninha, né, para não acabar com o charme do filme, mas assista. O segundo também é incrível, e o terceiro é fraquíssimo. O terceiro é outro ator que interpreta o protagonista, você pode pular, eu só assisti por curiosidade. Mas O Padrasto, uma pérola perdida dos anos 80. Ah, vocês acharam que eu ia deixar de fora o Predador? Jamais! Predador é o melhor filme de terror de 1987. Na verdade, aqui é um terror com ação, com sci-fi. Na trama, mercenários vão cumprir uma missão no meio da selva, só que no meio dessa missão, algo muito sinistro surge nessa floresta, uma entidade alienígena invisível que eles não enxergam, que está caçando-os por cada árvore que eles cruzam ali dentro desse lugar. Filme que tem o nosso querido, o Michael
maior astro da ação, Arnold Schwarzenegger. Ver o Arnold Schwarzenegger em um filme de ação com terror é um prazer. A infância do brasileiro, eu como amante de ação lá quando era criança, assistir esse filme no Domingo Maior com aquela chamada Neste Domingo Maior, Arnold Schwarzenegger, é incrível. Foi uma experiência incrível assistir esse filme várias vezes, muito repetido no Domingo Maior, como eu falei. Tem esse vilão inacreditável. A construção, é um vilão que tem duas construções, né? A construção dele com capacete e sem capacete, que depois na nossa luta final épica entre o Schwarzenegger e esse vilão incrível do começo ao fim, dirigido pelo John McTiernan, né, que foi diretor também de Duro de Matar. Teve uma sequência também muito boa com o Danny Glover, teve outros filmes nos anos 2000, o Predador é bom demais. Esse vídeo chega ao final, mas continue assistindo. Eu separei 2 vídeos, o primeiro com o terror obscuro dos anos 80, continue no mesmo tema, e o segundo com pérolas obscuras, filmes B da década de 60 de terror. É isso aí, maratone os vídeos do nosso canal.